Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná de Geografia para vocês do 8º ano do Ensino Fundamental. Tema da nossa aula de hoje, importantíssimo também, a degradação dos domínios morfoclimáticos do Brasil. Objetivo da aula de hoje, vamos conhecer os domínios morfoclimáticos brasileiros e verificar os principais impactos causados pelo ser humano nesses domínios, o antropismo, né? Primeiro, o que são esses domínios morfoclimáticos? Eles representam a combinação de um conjunto de elementos da natureza, não só o clima, né, mas o clima tem uma importância, relevo, clima e vegetação, hidrografia, que interagem e relacionam-se, formando uma unidade paisagística. Então, eles são grandes compartimentos onde se desenvolvem essas inter-relações, caracterizados pelo tipo de clima, tipo de vegetação, localização geográfica, né? Então, no Brasil, o geógrafo Aziz Absaber, falecido, ele infelizmente faleceu recentemente, foi o responsável por fazer essa classificação. Na classificação do Absaber, o país possui 6 grandes domínios morfoclimáticos. Vamos conhecê-los. Temos aqui um maior deles, que é o domínio morfoclimático amazônico, né? Que faz toda parte aí da floresta amazônica. Em laranjado aqui, o número 4, temos o Cerrado, né, na região central aqui, característica já de um clima mais seco, né? Temos os mares de morros, que é uma formação característica aqui da nossa região, né? Serra do Mar, aquela movimentação dos morros, das serras, né? Temos a Caatinga, semiárido nordestino. Caatinga significa floresta branca. É uma vegetação toda retorcida, seca, né? Então eles chamam de floresta branca porque não existe a presença das folhas, elas são intermitentes, né? Elas não estão florescendo ali todos os períodos do ano, então é chamada da floresta branca, caatinga. A Mata das Araucárias, né? Famosa no mundo todo, é uma espécie endêmica, ou seja, só existe no Brasil. Tem suas parentes por aí, mas existe só aqui no Brasil. Né? Ela vai aqui do Rio Grande do Sul até o sul, o interior de São Paulo, por exemplo. Né? A gente tem a araucária em Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, mas a maior parte encontra-se aqui na região sul. Né? Minas, São Paulo já é mais um resquício dessa mata das araucárias. As pradarias, importantíssimas aqui para o Rio Grande do Sul, os pampas gaúchos, né? Os pampas, as coxilhas, onde é desenvolvida a prática agropecuária. E não menos importante, mas não considerados biomas, são as faixas de transição que a gente está vendo na parte branca. Né? Existem formações vegetacionais aí que têm características tão particulares que acabam não se configurando em um domínio morfoclimático. Eles são em menor quantidade. Temos a Mata dos Cocais, o agreste, a gente vai ver isso no decorrer da aula de hoje. Vamos começar com o domínio morfoclimático amazônico, importantíssimo não só para o Brasil, mas para a América e para o mundo. Nós temos uma riqueza muito grande de fauna, de flora, a maior floresta do mundo. Animais também, seres vivos que só encontram-se nesta floresta. E enfrenta problemas também, né, com o desmatamento, o avanço da agropecuária. É o que a gente vai ver nesse slide aqui, ó, o avanço dos projetos agropecuários. Né? A floresta amazônica não é o lugar mais adequado para a gente desenvolver, para que sejam desenvolvidas atividades econômicas agrícolas ou industriais, seja o setor da economia, né, que esteja atuando lá, é necessário ter muito cuidado, fazer um manejo sustentável. Existem várias soluções, né, várias opções alternativas para que a gente não estivesse passando por esse problema lá no domínio amazônico. Então, as queimadas, o desmatamento. Desmatamento é diferente da queimada. O desmatamento eu posso arrancar a árvore sem tocar fogo, tá, gente? A queimada é uma técnica de desmatamento. Erosão do solo e assoreamento dos rios. Então, a retirada da vegetação faz com que o escoamento superficial da água, lá é um lugar extremamente úmido, né? Então, a água da chuva, a água acaba levando todo aquele material para dentro do rio, causa o assoreamento. Vai enchendo esse rio, a profundidade vai diminuindo, vai deixando o leito do rio mais raso. É majoritariamente composto por áreas de planície, né? Tem os rios de planície, que são rios navegáveis, os mais navegáveis aí do território brasileiro. Né? Temos que, na verdade, aproveitar mais esse potencial hídrico, né? Principalmente para o transporte,
né? Podemos ver exemplos nos Estados Unidos, na Europa, a região dos Grandes Lagos entre os Estados Unidos e o Canadá, os rios europeus, né, que são interligados também para transporte de pessoas e mercadorias, e por locais de baixas altitudes e por grandes depressões relativas, não é aquela absoluta que é abaixo do nível do mar, é uma depressão relativa porque existem áreas rebaixadas em relação ao que existe ao redor, tá? A vegetação é formada pelas matas de igapó, de várzea e de terra firme. A de várzea permanece inundada, as de igapó são intermitentes, né? E as matas de terra firme que permanecem secas, não são alagadas. Essa degradação, né, vem acontecendo na Amazônia já desde lá mais aceleradamente na década de 80, né? Na década de 80 também teve uma exploração mineral importantíssima lá, que foi o garimpo de ouro em Serra Pelada, que causou danos ambientais também bem graves, e a situação que a gente encontra no momento é esse, é o desmatamento para a prática agrícola ou para a criação de gado, devido ao fato do Brasil ser um grande exportador de produtos do primeiro setor, né, da agropecuária, do extrativismo. Então a Amazônia acabou sendo um território ainda inexplorado para essas atividades, mas infelizmente não é o mais indicado. Há necessidade do crescimento econômico, isso é claro, não tem dúvida, não há discussão, né, que o Brasil precisa desenvolver. Mas a gente tem que tomar muito cuidado em como esse desenvolvimento vai se apresentar, né, para a população, até para o mundo inteiro. Vamos ao primeiro quiz do dia. Geógrafo responsável por realizar a classificação dos domínios morfoclimáticos no Brasil. Foi letra A, o Milton Santos, letra B, o José Vicentini, letra C, o José Bigarella, o João José Bigarella, ou letra D, Aziz Absaber. É rapidinho, a gente já volta para a correção. Então vamos lá, oitavo ano, correção no primeiro questionário do dia. O geógrafo responsável por realizar a classificação dos domínios morfoclimáticos no Brasil foi o Aziz Absaber. Aqui até o nome do Absaber, né, comprova aí a miscigenação, né, a diversidade étnica que nós temos. Ele é descendente de libaneses, né. O outro que eu coloquei aqui, o Bigarella, é um geógrafo aqui da Universidade Federal do Paraná, que é conhecido aí mundialmente. O Vicentini é um grande escritor de livros didáticos de geografia, vocês já devem ter visto ele nos livros. E o Milton Santos figura aí como o geógrafo de maior destaque no Brasil e no mundo, né? Ganhou prêmios pelo mundo todo aí, infelizmente veio a falecer também. E o Milton Santos e o Absaber fizeram grandes trabalhos lá na USP, né? Na Universidade de São Paulo. Mas o fato é que o Absaber é que determinou aí, classificou os domínios morfoclimáticos. Agora vamos para um outro domínio, que é a Caatinga também, que é muito frágil, assim como a floresta amazônica, onde você tem uma floresta exuberante, umidade, chuvas, a Caatinga já vem na direção oposta, aí no semiárido, né, a floresta branca, mas isso não quer dizer que ela não tenha uma riqueza, uma biodiversidade importante, né? Os elementos naturais não estão localizados em determinadas regiões, não é à toa, né? Não é pelo destino, é porque eles são necessários para essa região. A Caatinga vem também sofrendo muito com a ação do ser humano, né? Essa madeira, por ser de fácil retirada, né? Não tem árvores de grande porte, de pequeno e médio porte, ela já é uma madeira que está seca, não tem umidade na região, né? Então, ela é explorada para uso doméstico, muito para produção de carvão. Nós temos, já tivemos casos gravíssimos aí na Caatinga de exploração de trabalho infantil, os meninos carvoeiros, né? Que trabalhavam na queima do carvão, para fazer aquele carvão vegetal que a gente faz o churrascão aí no domingo, né?
Isso tem causado perda de biodiversidade, né? Empresas madeireiras também atuam na região, erosão do solo e a sua desertificação. Lá no semiárido existe desertificação por causa do clima, lembra? O semiárido, o subúmido, o árido tem a desertificação. A gente vai ver que aqui no Rio Grande do Sul muda de nome, né? Irrigação inadequada tem provocado a salinização do solo, outro problema gravíssimo. O solo ter uma composição de sal muito elevada, isso empobrece, deixa o solo infértil. O clima, né, também o semiárido contribui para a escassez de chuvas no local e os períodos de estiagem na Caatinga, por exemplo, podem ser superiores a 1 ano. Esse domínio morfoclimático pode ficar sem receber chuva durante 1 ano. A questão hidrográfica, os rios, a maior parte são intermitentes, ou eles secam em alguma estação do ano, né? Ficam secos. Por isso a necessidade da construção da transposição do Rio São Francisco, para levar água para esse pessoal aqui do semiárido, né? Fazer uma elevatória, esses rios intermitentes, com a transposição, passariam a ser perenes, ou ter água durante todas as estações do ano. Aqui uma imagem triste, né, gente? Mas é a realidade, o crescimento econômico traz essas consequências, a retirada de madeira aí na Caatinga, né, ou para o uso doméstico, produção de carvão, né, pelas empresas. Aqui um domínio também característico, familiar, né, uma paisagem familiar para todos nós aqui, que são os mares de morros, né, que atinge ali a maior parte da faixa litorânea, Serra do Mar, Serra da Borboremas. Temos serras espalhadas pela faixa leste do Brasil, ali muitas delas, né? Então, o que está acontecendo por lá? O maior problema aí enfrentado tem desmatamento, tem corte ilegal de madeira, a Mata Atlântica aqui na Serra do Mar também sofre muito com tráfico de animais silvestres, mas o problema, a maior preocupação nesse momento é a expansão urbana e a atividade industrial que vem se expandindo, a cidade vai crescendo, crescendo e estão chegando aí até essas serras aí, né? Contaminação do solo e dos rios, produzido por resíduo doméstico. Então essa expansão urbana, né, traz os dejetos domésticos e industriais, e infelizmente acabam poluindo o ar, os corpos d'água. O relevo, né, que deu origem a designação de mares de morros, é porque apresenta esse perfil, essa imagem, essa paisagem, né, dessas ondulações aí. Quem gosta de frequentar esses ambientes já deve ter percebido, sobe o morro, lá do alto do morro, você vê toda essa movimentação do relevo e realmente parecem ondas ali, parece um mar, um oceano de morros. E o que nós mais conhecemos está aqui, né, no nosso território aqui da região sul, do Paraná, a Serra do Mar, que vai do extremo sul até o nordeste brasileiro. Aqui um exemplo só de expansão urbana, né? Começa com pequenas comunidades, pequenos núcleos, e de repente isso está ocupado, né, por urbanização, por indústrias. Aí as comunidades formam aglomerados urbanos, existe a necessidade do atendimento, né, dessas pessoas com comércio, com serviço financeiro, e tudo isso vai, infelizmente, impactando aí as áreas dos mares de morro, das serras. A ocupação desses morros também, além de ilegal, ela é extremamente perigosa, né? E aqui o Cerrado também, não menos importante, na região central do nosso Brasil, no centro-oeste, o Cerrado, que também vem, talvez o domínio morfoclimático que mais vem sofrendo aí com as alterações antrópicas do ser humano. É o que mais foi danificado pelos impactos ambientais ao longo dos anos. Principais causas da degradação: contaminação dos rios, atividades industriais, abertura de rodovias, né, a parte central do Brasil, então isso seria quase, não teria como não haver abertura de rodovias ali naquela região. Expansão de fronteiras agrícolas, então outro lugar, o Cerrado, também tem características de um domínio frágil, de fragilidade ambiental, né, e as queimadas no Cerrado também. E temos ali mais uma grande quantidade de fauna e flora que só existem nessa região, né, que são importantes, né, para o funcionamento aí do nosso planeta. Aqui o avanço da agricultura, né, no Cerrado, você vê a vegetação de pequeno e médio porte e as queimadas justamente para abrir espaço para essas atividades agrícolas.
Então vamos ao segundo questionário do dia. Representa a combinação de um conjunto de elementos da natureza, relevo, clima, vegetação e hidrografia, que se interrelacionam e interagem, formando uma unidade paisagística. Estamos falando, letra A, das estações do ano, letra B, dos desastres ambientais, letra C, dos domínios morfoclimáticos ou letra D, da formação da Terra. É rapidinho, a gente já corrige. Então vamos lá, oitavo ano, vamos corrigir aqui o segundo questionário do dia. Representam a combinação de um conjunto de elementos da natureza, relevo, clima, vegetação e hidrografia, desculpa, faltou ali, que se interrelacionam e interagem, formando uma unidade paisagística. Estamos falando, é claro, dos domínios morfoclimáticos. Veja que diferente das faixas de transição, né, eles abrangem um território maior, eles têm inter-relações aqui de relevo, clima e vegetação, ao contrário dessas faixas de transição, né, que estão entre esses domínios morfoclimáticos. Beleza? Então são aí os domínios morfoclimáticos, essa interação que vai dando características a essas paisagens. E aqui, né, com muito orgulho, aí vamos falar do domínio morfoclimático das araucárias, que trazem a nós todos os anos uma iguaria chamada pinhão, né? Quem não gosta de pinhão? Eu adoro pinhão, pode ser cozido, assado no bolo, na sopa, junto com carne de panela. Ah, o pinhão é demais, né? E esse domínio morfoclimático, falei, endêmico, só existe no nosso país, esta árvore. Esta árvore é lá do período Jurássico, é antiguíssima, que é a araucária. Inclusive, projetos paisagísticos, quando inclui-se a araucária no projeto de paisagismo, são sempre os vencedores. Os arquitetos, urbanistas sempre vencem quando colocam a araucária, né? A questão da ação predatória que sofre-se aqui, a araucária angustifolia é uma madeira nobre, de uma dureza, né, resistência muito forte, capacidade de concentração de calor. Então, ao longo da exploração da mata das araucárias, a gente já teve uma devastação muito grande, muito considerável aí. E existe um fenômeno que acontece, que a escassez da araucária, os indivíduos acabam, né, se copulando com indivíduos da mesma família. Imagina, né, a gente sabe que não pode se relacionar com parentes. E devido à redução das áreas de mata, nós temos o pinheiro macho e o fêmea. Fêmea que dá o pinhão, que tem a pinha, e o pinheiro macho tem o estróbilo, que parece um charuto. Então vai aquele pozinho branco, fecunda a pinha, cresce o pinhão. Então essas árvores estavam desenvolvendo esse processo com indivíduos da mesma família. Isso empobrece, né, diminui o valor do DNA, ela vai perdendo bagagem genética e cada vez mais as araucárias foram diminuindo de tamanho, deixando de produzir pinhão. Tem temporadas que produz, tem outras que não. É um dos motivos, né? É o desenvolvimento desse fator aí da mesma família. A retirada, lógico, ilegal das árvores, por causa do valor dessa madeira, é um valor alto. Hoje nós temos corredores biológicos aí na região sul para tentar minimizar a preservação. É proibido arrancar araucária, tem que ter autorização. Se você compra um espaço que tem araucárias, ele tem que ser preservado. Tem uma série de ações de proteção aí. Então, essa retirada ameaça a fauna, provoca a erosão do solo, das vertentes, né, do escoamento superficial e o assoreamento dos rios.
fortes ondulações por terrenos montanhosos. Se olhar ali da Serra do Mar, a gente tem a ombrófila mista, que tem árvores e a presença da araucária. Depois ela chega quase próximo ali dos morros, né? A mata de araucárias, depois ela deixa de existir, mas ela gosta desses terrenos montanhosos aí. De aparência protuberante e formado pelo processo de erosão, esse domínio se localiza no Planalto Meridional, aqui no sul. Tem uma altitude que vai de 500 a 1.300 metros, aqui os morros, né? E parte desse domínio é formado pela erosão em rochas de diferentes resistências. Curitiba, por exemplo, é uma bacia sedimentar, né? O desgaste ali da Serra do Mar é que fez o nosso solo aqui, né? O solo da nossa região aqui. Aí, infelizmente, a consequência do corte ilegal, né? Ou para prática agrícola ainda existe, ou para é retirado e depois é feito um replantio com pinos ou eucalipto para a produção de papel, né? E o desmatamento, infelizmente, quase está levando à extinção aí da nossa mata de araucárias. Tão importante, né, para o desenvolvimento natural aí do nosso planeta. Aqui temos as pradarias, os pampas gaúchos, né, as áreas de campo onde é desenvolvida a agropecuária. Então ele abrange toda essa área aqui, ó, Buenos Aires, né, vai em outra, na Argentina, Rio Grande do Sul, Uruguai. Né, essa cultura da criação de gado, do gaúcho, ela é muito relacionada aqui à cultura espanhola. Né? Então o pampa aí, que está sendo considerado um domínio esquecido, também vem sofrendo alguma degradação lá. A pecuária provoca compactação do solo. Como no Brasil a pecuária é extensiva, o gado está solto, o pisoteio dele compacta o solo e impede a infiltração da água, por exemplo. Dificulta a regeneração das gramíneas, da pastagem. Consegue brotar de novo a pastagem. Erosão e arenização. Aquele fenômeno que eu falei para vocês. Aqui no Rio Grande do Sul chama-se arenização porque o clima aqui é subtropical. E a desertificação é característica de clima semiárido ou árido ou subúmido. Ela é também chamada de pampas ou de campanha gaúcha, né? Apresenta um relevo baixo, ligeiras ondulações, que são chamadas de coxilhas. A região é utilizada, já falei, para a prática de pecuária, né? As espécies são herbáceas, rasteiras, para colaborar aí com a pastagem. Né? Aqui a arenização, né? Isso aqui é resultado das atividades pecuárias, aí, a compactação do solo e o empobrecimento e, infelizmente, a infertilidade. Isso, para se recuperar, leva muito tempo. E aí, finalizando as faixas de transição, que eu falei para vocês, né? Que elas não chegam a ser um domínio morfoclimático, mas tem a sua importância ali entre os domínios, né? A Mata dos Cocais, o Agreste e o Complexo do Pantanal. Último questionário do dia aí, fenômeno que atinge as pradarias do sul do país, provocando o empobrecimento do solo. Letra A, desertificação. Letra B, lixiviação. Letra C, arenização. Ou letra D, chuva ácida. É rapidinho, a gente já volta. Então vamos lá, pessoal, corrigir o último questionário da aula de hoje. Fenômeno que atinge as pradarias do sul do país, provocando o empobrecimento dos solos, é a arenização. Lembra? Ela tem um outro nome, não podemos esquecer. Não é a desertificação por conta do tipo de clima aqui da região sul, que é o subtropical, ok? Então hoje falamos um pouco aí sobre a degradação desses domínios morfoclimáticos brasileiros, tão importantes para a biodiversidade do nosso país. E a Geodica é uma música hoje, a música Chuva Ácida, de um grande compositor brasileiro chamado Criolo. Escutem lá, ele fala sobre essas
questões de degradação ambiental. Beleza, meu povo? Essa foi mais uma aula Paraná. Um abraço e até a próxima.